Prazer, eu sou o Manuel Edson e vai começar minha videoaula sobre funções oxigenadas. Agora eu vou estar falando um pouco sobre funções orgânicas oxigenadas. E antes de tudo, eu quero dar um pouco de contexto antes de falar sobre as nomenclaturas dele. A nomenclatura, o nome de um composto, né, a nomenclatura composto, era composto por um prefixo, um afixo e um sufixo. O prefixo ele indica o número de átomos de carbono pertencentes à cadeia principal. O afixo ou infixo, ele indica o tipo de ligação entre os carbonos. E aí tem os exemplos simples, é an, dupla, é en, tripla, é in, por aí vai. E o sufixo, ele indica a função química dos compostos orgânicos. Do ácido carboxílico é óico, a da carbonila na extremidade, que é um aldeído é al, e da cetona é ona. Mas isso aí a gente vai ver mais detalhadamente pra frente. Deixa eu passar aqui só um pouquinho. Queria começar falando dos álcools. Os álcools, eles são... Caralho. Os álcools são não, eles apresentam, né, uma hidroxila que é OH, ligada a um carbono saturado. A nomenclatura oficial dos álcools, ela vem da terminação ol, e aqui vai alguns exemplos dessas nomenclaturas. Tem o metanol, o outro é o etanol, existe o 2-butanol ou butan-2-ol, tem o 2,5-dimetil 2-hexanol, o 1-propanol e 2-propanol. São os exemplos, né, da nomenclatura oficial dos álcools. Mas, além da nomenclatura oficial, tem a nomenclatura usual dos álcools, que é dada por álcool, aí nome do radical ligado à hidroxila, mais ico no final. E aqui vão dois exemplos, seria o álcool metílico e o álcool etílico. Deixa eu passar os slides. Então, eu vou citar alguns exemplos dos álcools no nosso cotidiano. E aqui é o exemplo mais óbvio, que acho que todo mundo sabe, que o álcool ele está presente em bebidas alcoólicas, como vinho, cerveja, vodka, whisky e por aí vai. E também está presente em algo que a gente usou muito durante a pandemia, mas hoje em dia parece que todo mundo esqueceu, mas continua sendo importante usar para limpeza das mãos, higienização, que é o álcool em gel. Aqui se fala sobre os problemas, mas vou pular. Agora eu vou começar a falar sobre os ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos, a nomenclatura oficial deles é dada na terminação oico. Eu vou citar alguns exemplos sobre os ácidos carboxílicos. Um é ácido metanoico, o ácido etanoidioico, o ácido 2-metilbutanoico ou, se preferir, ácido ametilbutanoico. Outro é o ácido etanoico e também o ácido propanoico. Além desses, também tem o ácido butenodioico. São 6 exemplos. Passar assim, os ácidos eles têm, além da nomenclatura oficial, que tem também a nomenclatura usual, que nem a dos álcools. A nomenclatura usual tem o ácido fórmico, o ácido acético, o ácido propiônico, o ácido butírico e o ácido benzoico. Os ácidos carboxílicos, eu vou dar exemplos dele no nosso dia a dia, no nosso cotidiano.
Quando você vai fazer sua saladinha, você coloca o vinagre, o ácido carboxílico ele está presente no vinagre e ele também está presente no veneno para a formiga e ele também é aplicado na produção de desinfetantes. Agora eu vou pular para poder falar dos aldeídos. Então, as nomenclaturas do aldeídos, a nomenclatura oficial, no caso, vem da terminação "al". E agora eu vou citar 6 exemplos dos aldeídos. Primeiro exemplo é o metanal, o outro é o 2-metil-butanal, o outro é só butanal, o outro é etanal e um que não está aí para completar 6 exemplos é o 2-etil-4-metilpetanal. Os aldeídos, eles no nosso cotidiano. Antes de falar sobre eles no nosso cotidiano, ele também, assim como os outros, tem a nomenclatura usual. Ela deriva da nomenclatura usual de ácido carboxílico. Então, eu vou citar alguns exemplos. Tem o aldeído fórmico ou formaldeído. Tem o aldeído acético ou acetaldeído e o aldeído benzoico ou benzaldeído. Eles no nosso dia a dia, ele é presente no formol, que é um produto para cabelo. E também, outro exemplo dele no dia a dia é justamente aqui no próximo slide a canela, que também eles também estão presentes na canela. Agora falar um pouco sobre cetonas. As cetonas, elas apresentam um grupo de carbonila entre os átomos de carbono e a nomenclatura oficial das cetonas, ela é dada pela terminação "ona". Eu vou citar agora 6 exemplos de cetonas, começando tem um que é propanona, o outro é 2-pentanona, outro é 2-butanona, 4-metil-2-petanona e também tem os outros que tem o ciclopentanona e ciclohexanona ou ciclohexanona. Não, o outro é ciclohexanona ou cicloheasaquianona. Meu Deus do céu. Pera aí que a dicção falhou, professora. Mas então pode ser só ciclohexanona. Porque a outra palavra é um pouco difícil, minha dicção falha, não estou conseguindo falar. Estou nervoso, mas ciclohexanona. Os outros exemplos são ciclopentanona e ciclohexanona. A acetona no nosso dia a dia, ela está presente, como deve ser, como fica um pouco aparente por causa do nome do produto, na acetona, que é quase é quase igual. E a acetona, né, ela é usada para tirar o esmalte. E é isso. Sobre as funções oxigenadas, são isso. Agora vamos passar para outras. As outras. Vamos passar para as outras funções oxigenadas, né? Os outros exemplos. Então, pera aí. Deixa eu mudar o slide para poder apresentar. Aqui. Então, assim, começando agora pelos fenóis. Os fenóis eles são substâncias que apresentam a cadeia aromática ligada diretamente a uma hidroxila. A nomenclatura oficial dos fenóis, ela é dada, né, pelo prefixo mais hidrox mais benzeno. Então, um exemplo é
monohidroxibenzeno, ou o ou a outra forma de falar, né, hidroxibenzeno. O outro exemplo seria 1,3-dihidroxibenzeno. Os outros mais três exemplos: 1-hidroxi 2-metilbenzeno, 1-hidroxi 3-metilbenzeno. Outro é 1-hidroxi 4-metilbenzeno. E também temos o bezanol ou hidroxibenzeno, que é o fenol comum. Os fenóis também têm a nomenclatura usual, como todos os outros. Se existirem dois substituintes no anel eita meu Deus, benzênico, usamos a palavra orto e para descrever orto, meta e para descrever suas posições relativas. Então, na nomenclatura usual, alguns exemplos fica orto metilfenol, o outro é meta-metilfenol e para-metilfenol. Os fenóis no nosso cotidiano, eles podem ser representados, eles estão presentes, né, em desinfetantes, em antissépticos locais e hospitalares, na fabricação de medicamentos, plásticos explosivos, corantes e também, entre outras aplicações dele. Agora eu vou falar um pouco sobre os éteres. Os éteres, eles apresentam oxigênio entre carbonos e a nomenclatura oficial deles são dadas pelo prefixo que indica o número de carbonos do menor radical, mais ox, mais o nome do hidrocarboneto correspondente ao maior radical. 6 exemplos dessa nomenclatura dos éteres seria a primeira, o metoxipropano, o etoxetano, o metoximetano, o metoxetano, metoxibuteno e propoxipentano. A nomenclatura usual dos éteres, as regras, né, que ela possui nome dos radicais em ordem alfabética, mais éter, mais o éter, separado por um hífen. A regra 2 é o éter mais nome dos radicais em ordem alfabética. Dois exemplos é o etilpropil-éter, ou a outra forma de falar, éter etilpropílico. Exemplo de baixo é o etilmetiléter ou o éter etilmetílico. Os éteres no nosso cotidiano, eles são usados de várias formas. São usados como solventes de óleos, gorduras, resinas e na fabricação de cera artificial. Dentre as variadas aplicações dos éteres, ela se destaca na utilização para a medicina, que é muito importante, sendo usada como anestésico e também na preparação de medicamentos. Agora falar um pouco sobre os ésteres, que muda só uma letra, mas a nomenclatura oficial dos éteres, ela para formar a nomenclatura oficial é dada pelo deve substituir a terminação ico do nome do ácido por ato. E em seguida deve-se colocar a preposição de "i", por fim, basta acrescentar o nome do radical que substitui o hidrogênio da hidroxila, terminando em "ila". Ou seja, alguns exemplos ficaria assim: o etanoato de metila, o propanoato de etila. Os outros 4 exemplos tem o metanoato de metila, etanoato de isopropila, benzoato de etila e etanoato de vinila. Os ésteres também têm a nomenclatura usual, que deriva da nomenclatura usual de ácido carboxílico.
que aqui um exemplo é o acetato de metila. E assim, os éteres, eles estão presentes, no caso, o exemplo dele no nosso cotidiano, eles estão presentes nas ceras produzidas por plantas e animais para reduzir a perda de água, nas essências das frutas, em produtos alimentícios artificiais e em medicamentos e biocombustíveis. Eles podem ser formados por esterificação, em que os reagentes são um ácido carboxílico e um álcool. Agora, eu vou passar para os sais de ácido carboxílicos. Deixa eu só abrir o outro slide. Passar até os sais. Aqui. Os ácidos de ácidos carboxílicos eles são formados na reação de um éster ou de um ácido com bases fortes. Se um sal formado for de cadeia longa, será denominado sabão. Então, assim, os sais de ácidos carboxílicos, a nomenclatura deles se dá através de os termos oato e a preposição de fazem parte dessa regra, e o elemento presente no sal é o potássio. Por isso, a nomenclatura do sal de ácido carboxílico acima é 2. Não, peraí, me confundi. Então, ó, como eu falei, os termos oato e a preposição de fazem parte da regra, e o elemento presente no sal é o potássio. Agora eu vou dar alguns exemplos sobre os sais de ácidos carboxílicos. O primeiro deles é o but2-enoato de potássio, o outro é o etanoato de sódio, propanoato de sódio, pentanoato de alumínio, etanoato de magnésio e but2-enoato de potássio. E assim, é importante destacar que existe a possibilidade de o elemento X não pertencer às famílias IA, IA e IA, ou ela não ser prata ou zinco. Caso o sal de ácido carboxílico ela tenha essa característica, temos que utilizar um algarismo romano para identificar o número de oxidação desse elemento, o qual sempre estará representado na fórmula do sal. Um exemplo disso seria o propanoato de ouro 3, mas sempre em romano. Exemplos dos sais de ácidos carboxílicos no nosso cotidiano. Ele constitui o princípio ativo de diversos medicamentos. Assim, ocorreu um problema de ambiente com os cachorros aqui em volta, mas, como eu ia dizendo, os exemplos do cotidiano são que eles constituem um principal ativo de diversos medicamentos. Eles fazem parte da composição de corantes para tecidos, são componentes principais na produção de sabão e sabonetes. Uma observação importante é que os sais de ácidos carboxílicos eles são utilizados na produção de sabonetes e sabões porque eles apresentam em sua cadeia carbônica uma parte polar, que é capaz de unir-se à água, e uma parte apolar, que é capaz de unir-se à molécula de sujeira, por exemplo, ao óleo na roupa. Agora eu vou falar um pouco sobre as nomenclaturas. Não, nomenclaturas não, vou passar, é porque não tem slide, então vou continuar nesse slide aqui, mas agora eu vou falar um pouco sobre os enóis. As nomenclaturas dos enóis, elas se dá através de... Elas devem ser precedidas pelo prefixo, que tem a relação com o número de carbonos, pelo infixo, que indica o tipo de ligação,
e sempre terminados em ol. Aqui vamos aos exemplos dos enóis. Tem um prop 1 em 1-ol, prop 1 em 2-ol, 3-metil-but 1-ol, não, 3-metil-but 1 em 1-ol, 3,5-dimetil-hept 3 em 4-ol, but 2 em 2-ol e o X3 em 3-ol. O exemplo dos enóis no nosso cotidiano, eles podem ser dados porque eles são utilizados em perfumarias e nas indústrias alimentícias e nas indústrias farmacêuticas como odorizantes. E é isso, minha videoaula foi essa, sobre funções oxigenadas. Espero que tenham gostado. Obrigado.